Hello! Welcome to our class number 32. Hoje nós vamos falar um pouco então sobre os pronomes objeto, né? O Object Pronouns. Então, lembram-se que nós iniciamos o nosso curso lá na primeira aula falando sobre os Subject Pronouns? Então, agora nós vamos complementar aquilo que nós vimos lá. Então, para que servia mesmo os Subject Pronouns que nós vimos na aula passada? Então, os Subject Pronouns, eles eram utilizados sempre para substituir o sujeito das frases. Lembram-se disso? A gente localizava o sujeito e substituía por um dos Subject Pronouns. I, you, he, she, it, we, you or they. Lembram-se? Bom, agora os Object Pronouns, eles vão também substituir os nomes, mas agora nós vamos substituir nomes que não representam o sujeito das orações, tá bom? Então é isso que são os Object Pronouns. São pronomes, então, usados para substituir os nomes que não fazem parte do sujeito das orações, ok? Então é bem tranquilo, tá? Vamos fazer então um estudo comparativo entre os Subject Pronouns e os Object Pronouns para a gente ver a diferença entre eles, tá joia? Então, só recapitulando aqui, nós temos os Subject Pronouns e os Object Pronouns. Então, como é que nós vamos então fazer a associação entre eles? Se você pudesse, por exemplo, substituir por um dos Subject Pronouns que nós temos aqui, então é só você saber qual é o Object Pronoun que é relacionado àquele Subject Pronoun, e aí, se não for sujeito, ao invés de usar o Subject Pronoun, a gente vai usar o Object Pronoun. Pareceu meio complicado, né? Mas na prática vocês vão ver que é bem facinho. Então, quais são os nossos Object Pronouns? Então, eles estão aqui, olha. O da primeira pessoa do singular, né? Quando for sujeito, a gente usa o I, não é isso? E agora, quando for objeto, nós vamos usar o me. Então, o you não muda. Tanto na forma singular quanto na forma plural, o you permanece igual, tá joia? Depois, o he se torna him, né? Então, olha só, he se for sujeito, him se for objeto. O she vira her, e aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, se bem que no contexto a gente raramente vai confundir um com o outro, porque ele é exatamente igual, esse object pronoun aqui, o her, é exatamente igual ao possessive adjective, lembram? O possessive adjective dela, né, é her também, tá? Mas vocês vão ver que no contexto dá para diferenciar bem tranquilo, a gente vai confundir um com o outro. O it também continua igual, seja sujeito, seja objeto, a gente vai sempre usar it. O we vai se tornar us, e o they vira them, ok? They, them, ok? Lembre-se sempre dessa pronúncia, né, do TH, né? Eu insisto nisso, é um pouco complicado às vezes para nós brasileiros fazermos essa pronúncia, né? Mas é sempre assim, com a língua atrás dos dentes, né, principalmente dos dentes superiores, vocês dão uma sopradinha, ó, them, ok? They, them. Tá joia? Então é isso, esses são os Object Pronouns. Vamos, só pra gente então, para fixar melhor, vamos repetir comigo, olha só. Me, you, him, her, it, us, you, them. Ok? Então vamos ver na prática como é que a gente pode utilizar esses Object Pronouns, tá bom? Então eu propus um exercício para vocês aqui de substituir as palavras grifadas por um Personal Pronoun. Então lembre-se, né? Isso eu esqueci de falar, vamos então só recapitulando um pouquinho. Dentro então dos pronomes pessoais, Personal Pronouns, nós temos duas subclasses, né? Os Subject Pronouns, que nós vimos na nossa primeira aula do curso, né? Que são os pronomes sujeito, e agora nós vamos ver os Object Pronouns, que são os pronomes objetos. Ambos são Personal Pronouns, são pronomes pessoais, né? No Brasil a gente chamaria os Subject Pronouns de pronomes do caso reto, e os Object Pronouns nós chamaríamos então de pronome do caso oblíquo, tá joia? Então vamos ver aqui, olha só. Essa estrutura com o verbo love é bem legal para a gente entender a diferença entre um e outro, tá, João? Então, olha só, eu coloquei aqui, olha só, Paula loves Mike. Então, vamos substituir tanto Paula quanto Mike nessa frase. Então, olha só, quem é o sujeito dessa oração? Quem é que ama? Quem ama é a Paula. Então, é fácil, Subject Pronouns. Aqui todo mundo lembra, né? Não precisamos nem nos preocupar, não é isso? Qual que é o Subject Pronoun para ela? She, não é isso? Isso aqui só recapitulando, então, nossa primeira aulinha. She loves Mike. Agora, olha só, o Mike, ele não ama ninguém. A gente nem sabe se o Mike ama a Paula ou não. A gente só sabe que ela o ama. Olha só, em português a gente pode usar o pronome átono o, não é isso? Então, como é que a gente vai substituir o Mike aqui agora? Eu não posso substituir por he, não é isso? Olha só, o he
seria o subject pronoun, se o Mike fosse o sujeito. Como o Mike não é o sujeito, nós vamos usar o him, ok? Um object pronoun. Então, she loves him, né? She loves him. Paula loves Mike, she loves him. Vamos inverter agora então essa frase. Olha, agora quem ama é o Mike. Mike então é o sujeito, certo? Mike loves Paula. O sujeito então aqui, Mike, é a mesma coisa que ele, não é isso? Então é he, né? Bem tranquilo. He loves Paula. Agora, Paula, a gente não sabe nada sobre ela, só sabe que ela é amada. Ela está sofrendo a ação do Mike. Então, esse daqui não vai ser o she, porque o she é quando for sujeito, subject pronoun. A gente vai usar, então, o object pronoun her, não é isso? O her. Então, vai ficar he loves her. Ele a ama. He loves her. Ok? Então, olha só, mais um, então, para a gente fixar bem esse conteúdo, ó. Arthur and I work with Helen and Bertha. Arthur and I work with Helen and Bertha. Então, Arthur e eu trabalhamos, lembram? Isso aqui simple present, né? I work. O que esse Arthur and I aqui seríamos? Seríamos nós, né? Arthur and I, então, seria we, não é isso? We work with Helen and Bertha. Com eles, né? Helen and Bertha. Então, como é que nós vamos aqui substituir o eles? Olha só, nós é que trabalhamos com eles. Então, eles vão ser, nesse caso aqui, o objeto, não é isso? Então, a gente vai usar o them. Ok? So, we work with them. Nós trabalhamos com eles. We work with them. E se nós invertêssemos essa frase? Olha, agora é Helen and Bertha work with Arthur and I. Então, de novo, olha só, Helen and Bertha agora é o sujeito, né? Quem é que trabalha conosco, né? Helen and Bertha. Então, Helen and Bertha são eles, não é isso? São elas, desculpa, né? No português a gente tem a diferença, são eles e elas. Então, seriam elas, que no inglês é a mesma coisa que eles, né? Seria o they. Então, they work with Arthur and I. Arthur and I somos nós. Então, elas trabalham conosco. Então, they work with... Qual é que nós vamos usar aqui? Olha só. Quando é sujeito, nós usamos o we. Mas nesse caso, quando é objeto, a gente vai usar o us. Ok? So, us. They work with us. Ok? Então, they work with us. Eles, no caso aqui, elas trabalham conosco. They work with us. Ok? Então, pessoal, para encerrar, vamos então completar a lacuna aqui com o personal pronoun correto. Então, eu vou sempre deixar aqui a possibilidade de vocês usarem ou o subject pronoun ou o object pronoun. E aí a gente vê qual é que cabe aqui na estrutura, ok? Então, acompanhem comigo, olha só. James and are best friends. Então, olha só, who are best friends? Então, a pergunta que nós fazemos para achar o sujeito, em português é o quem, não é isso? Em inglês nós utilizamos então o who. Who are best friends? Quem são melhores amigos? James e eu, não é isso? James e eu. Então isso daqui tudo é o sujeito dessa frase. Então, are best friends, James and I. James and I are best friends. Então, o James e eu somos melhores amigos, certo? Aqui nós temos então parte do sujeito. Não poderia usar aqui o me, ok? Então, continuando, olha só. Eu, né, aqui, play tênis com ele, with, tá já? Então, quem é que joga tênis? Who plays tennis? Quem joga tênis? I play tennis, né? Sujeito, I play tennis, subject pronoun. With, com ele, mas agora, olha só, esse, inclusive, fica fácil a gente ver aqui porque nós temos uma preposição. Ó. Depois de preposição, normalmente nós vamos ter um object pronoun, não é isso? Então, eu jogo tênis com ele. Quem pratica a ação aqui sou eu, não é? Então, ele vai ser um object pronoun, ou seja, him, né? I play tennis with him. Eu jogo tênis com ele on Saturdays, aos sábados. I play tennis with him on Saturdays. Agora, olha só. Meet at 7:30 a.m. Então, nós nos encontramos, né? O verbo to meet é encontrar-se, né? Então, nós nos encontramos às 7h30 da manhã. Então, who meets at 7:30 a.m.? Né? Quem se encontram às 7h30 da manhã? Nós, não é isso? Então, sujeito, olha só, we. We meet at 7:30 a.m. Então, nós nos encontramos às 7h30 da manhã. Sometimes, Francine and Travis play with... Então, ó, às vezes, Francine and Travis
play with, jogam conosco, né? Jogam com a gente. So, aqui a gente não tem um sujeito. Quem é who plays, né? Who plays? Francine and Travis. Esse é o sujeito. Então, o que vai vir aqui é um objeto. So, Francine and Travis play with us. They play with us, não é? Olha só, então, lembrando a conjugação do verbo play, né? Francine and Travis seria they, né? They play, né? They play with us. Eles jogam conosco. Então, aqui eu quero dizer, nós amamos jogar com eles. Então, quem é que ama? Quem amamos, né? Nós. Então, sujeito, we. We love to play com eles. Eles aqui. Então, seria um object pronoun, them. We love to play with them. Nós amamos jogar com eles. We love to play with them. Ok, pessoal? Então foi isso. Então hoje nós vimos os object pronouns. Fizemos então, né? Complementamos as informações que nós vimos lá na nossa primeira aula. Já percorremos um bom caminho aí, né? Já estamos próximos provavelmente da metade, né, do nosso Basic One, né? Eu quero então na próxima aula fazer com vocês uma revisão desses pronomes todos que nós vimos, né? Porque para não ficar muito perdido, tá bom? Então eu vou dar para vocês agora, já vai estar disponível lá no meu site a lista número 10, tá bom? Na lista 10 vão ter exercícios sobre os pronomes que nós já vimos, que são os personal pronouns, subject pronouns e object pronouns. E também nós já vimos os possessive adjectives e os possessive pronouns, não é isso? Então nós já temos 4 classes de pronomes aí para trabalhar, né? 2 que são possessivos, né? Os possessivos adjetivos e os possessivos verdadeiros, né? Os pronomes possessivos mesmo. E também nós já temos 2 classes de personal pronouns, né? O subject e o object, sujeito e objeto. Ok? Então não deixem de fazer, porque essa vai ser uma aula muito importante, uma revisão que a gente vai fazer aí dos pronomes, para não confundir muito, ok? Então, muito obrigado a todos que me assistem. Thanks for watching. See you next class.